os dons que Jesus dá, né, que são os chamados dons ministeriais. Nós já falamos sobre os apóstolos, que eram considerados os responsáveis em propagar a doutrina de Jesus Cristo. Falamos sobre evangelistas, que são anunciadores das boas novas do Evangelho, atraem pessoas para uma congregação local e para se voltarem para Deus. Obrigada. Quando falamos de evangelista, nós trouxemos alguns termos que estão associados ao nome evangelista. Primeiro nós falamos sobre o termo missionário, que é muito usado em algumas igrejas, mas que não é bíblico. O termo missionário, para dizer assim, essa pessoa é missionária, com relação a chamado ministerial. Ele é um termo usado. É um termo que fala assim, essa pessoa teve uma missão. Então tem 2 textos no Antigo Testamento e 2 no Novo que falam assim. Nós trouxemos lá para vocês. Existe também um termo que é muito usado em algumas igrejas evangélicas, falamos sobre isso, que é o termo reverendo, que também não tem na Bíblia. É um termo muito usado pela igreja católica, nós falamos aqui. E falamos de outros termos, quando fizemos a parte 17, que tem na Bíblia, explicamos sobre eles, né? Patriarca, obreiro, cooperador, ministro e líder. Falamos sobre tudo isso um dia estudando sobre evangelista. Falamos sobre os diáconos, que são aqueles que servem, colaboram, auxiliam líderes e irmãos em necessidades. De forma resumida, né, irmãos? A gente já estudou tudo isso em detalhes aqui, né? Está tudo lá, guardado, está na internet, né? No Instagram da igreja e no YouTube também. Falamos sobre o dom ministerial de mestre, que são aqueles que têm conhecimento e, além do conhecimento, habilidade para ensinar e instruir na lei de Deus. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o presbitério, mas antes disso, eu queria ler com vocês 3 textos bíblicos que eu acho muito importantes para a gente. Esses 3 eu trouxe aqui, tá? Um está em Efésios, capítulo 5, verso 18. Lá está escrito assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos disso. Nada na nossa vida vai valer a pena se nós não estivermos buscando nos encher do Espírito Santo. Eu estou convocando a igreja. Começamos hoje. Eu vou me esforçar muito junto com o pastor. A gente está chegando toda quarta-feira às 19 horas. Para das 19 até 19h30 estarmos de joelho em oração aqui. Orarmos sozinhos, orarmos coletivamente, clamarmos pela presença desse Espírito na nossa vida, clamarmos pelo agir do Senhor na igreja pessoal e na igreja coletiva. Vamos nos esforçar para que a igreja esteja aberta das 19 até as 19h30 para estarmos orando juntos, clamando por Ele, amém, irmãos? Se você puder, se esforce de estar aqui junto, que a gente está orando. Renovar as nossas vidas em oração, amém? Certa vez uma pessoa falou para mim assim: para que fala tanto disso? Títulos são importantes? Títulos são importantes, irmãos? Porque a gente está falando aqui de dons ministeriais. E os dons ministeriais são considerados títulos: apóstolo, evangelista, diácono, profeta, mestre. Será que algo que a Bíblia diz que é Jesus quem dá e é Jesus quem nomeia não é importante? É importante. Se está registrado na Bíblia que é Jesus que nomeia, escolhe e dá, tem grande importância. E Ele gosta de honrar. Por isso a gente está estudando, viu? 2 Coríntios 3,6 tem escrito: a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, estamos estudando. Mas se nós estudarmos apenas sem a presença desse Espírito de Jesus, nós vamos morrer com o estudo. Então, vamos lembrar de sempre buscar mais a presença desse Espírito Santo. Amém, irmãos? Quero enfatizar isso hoje com você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então existem coisas escondidas e que Ele quer revelar para nós, através do seu Espírito. Então hoje eu quero te incentivar a desejar, buscar e querer mais desse Espírito Santo. Ele está disponível para nós. Amém, igreja? Amém, irmãos? Glória a Deus.
Vamos falar hoje sobre o chamado, considerado chamado auxiliar de presbitério. Conceito, o nome no grego desse ministério é presbitério. Esse termo que está aqui. A gente vai ver hoje um pouquinho, eu vou mostrar para vocês, algumas variações, principalmente no finalzinho aqui da palavra, que ela vai trazer uma diferença do significado do termo presbitério. É a raiz presbitério que enfatiza mais uma área. A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Conceito: pessoa idosa, ancião, ou líder de família, ou pessoa com experiência e entendimento espiritual maduro, ou que governa, ou que aconselha bem. Então, todos esses conceitos estão dentro do significado no grego da palavra presbitério. Então, a palavra presbitério ela pode significar simplesmente ancião, simplesmente pessoa idosa, simplesmente pessoa madura na fé, simplesmente pessoa que governa bem, simplesmente pessoa que aconselha bem. Esse nome presbitério ele pode ter todos esses significados, ou alguns, ou um deles. Funções. Eles exerciam participação de reuniões e decisões importantes como líderes de famílias, lá no Antigo Testamento, mas falando sobre os anciãos, né? Então, aquele que era um líder de família, ficava ancião, eles eram chamados com esse termo de ancião que deveria ser escutado, ouvido. É isso que a gente tem, e tem até hoje, né? Que muitas famílias, nós que vivemos de famílias, ouviu o quê? Escuta os mais velhos, escuta os idosos, não era assim? Então, vem disso aqui. Vem disso aqui. Está lá em Números, né? Falando das reuniões de família. Chama os anciãos e líderes na igreja. Auxiliavam líderes locais em diversas funções. Principalmente, aí vem aqui os dois principais focos no Novo Testamento com relação a alguém que tem um chamado de presbitério. Como é que você sabe que alguém tem um chamado de presbitério hoje, no Novo Testamento, na atualidade? Eles auxiliam principalmente em aconselhamentos e em tomadas de decisões. E você observa muito isso em muitos textos bíblicos. 1 Pedro 5, se você for lá, você vai ver que ele traz. Vou trazer um pouquinho aqui. 1 Pedro capítulo 5, lá diz assim, ó: aos presbíteros que estão entre vocês, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, 1 Pedro 5. E participante da glória que se há de revelar, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. A gente vai detalhar um pouquinho isso aqui daqui a pouco. Ele fala sobre o apacentar, sobre o cuidar, sobre o orientar. Ele vai ter esses detalhes, a gente vai ver esse texto em detalhes aqui já já. Aí aqui tem, ó, características, que a gente vai pegar esse texto aqui agora. Características daquele que é um presbítero, né? Ali tem, eu coloquei, ó. Ele tem amor pela igreja. Olha o que tem no versículo 2 aí de 1 Pedro 5. Acompanhe comigo para a gente conhecer um pouquinho de quem é um presbítero, de quem é essa pessoa que Jesus olha e diz: esse é presbítero na minha igreja. Ele exerce essa função, né? Aqui no versículo 2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vocês, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não de torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, ele está demonstrando aqui no versículo 2 que a pessoa que é presbítero, ele tem o desejo de apacentar, de cuidar e com ânimo pronto. Ele tem o desejo de cuidar das pessoas, né? A pessoa que é presbítero. Outra característica, tem ânimo e boa vontade em acompanhar e aconselhar os irmãos. Está aí também nesse versículo 2 demonstra isso. No versículo 3 fala sobre a maturidade cristã. Ele diz assim, ó: não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. São pessoas que você olha e diz assim: é crente, é um exemplo de Deus, é um exemplo cristão. Então, são pessoas que têm maturidade cristã, são exemplos de fé, amor, santidade e submissão a Jesus. Eles são dessa forma, os presbíteros. Perigos. Pelo texto bíblico que a gente está lendo aqui, de 1 Pedro capítulo 5, a gente vai encontrar algumas coisas que podem ser perigo na vida dos presbíteros. Como eles são pessoas que têm conhecimento na palavra,
que têm uma fé forte no Senhor, são firmados no Senhor, são chamados para aconselhar a igreja. Sempre tem um conselho pronto, bom e suave para nos dar. O que é que acontece que pode ter perigo na vida deles? Forçar os outros a viver a verdade. Muitas vezes isso pode ser um perigo na vida de um presbítero. E isso está aqui no versículo 12, diz assim, ó. Não por força, nem por torpe ganância. Então diz assim, ó. Você sabe a verdade. Você sabe o caminho que essa pessoa tem que seguir. Você tem um conselho pronto para dar. Faça isso. Se você fizer isso, você vai encontrar a verdade. A pessoa olha para você e não quer seguir. E aí, às vezes, o que dá vontade da gente fazer? Criatura, faz o que eu estou te dizendo, o que eu estou te mandando. É a verdade, é a palavra. Então, o presbítero, se ele não vigiar muito, ele sente um desejo de pegar a pessoa e jogar assim, ó, vai para mim. E levar, sabe? E querer forçar a pessoa a viver a verdade, porque ele sabe qual é a verdade. E isso é uma coisa que o presbítero tem que ter cuidado. Pensar ter domínio sobre a igreja, o versículo 3 demonstra isso. Diz assim, não tendo domínio sobre a herança que é de Deus. Então, às vezes, muitos podem passar por isso, se não buscar a presença do Espírito Santo intensamente. Eles têm que viver da maneira que eu estou dizendo. E esse é um cuidado, um outro cuidado. Quando a gente está estudando todos os dons ministeriais, a gente tem trazido todas essas coisas de cada dom ministerial para vocês, né? Versículo 6, aí dá para a gente ver, para ter o cuidado com vaidades e orgulho, ele diz aqui, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele tenha, a seu tempo, ele se exalte, ele exalte vocês. Então, a humilhação diante de Deus é algo necessário, constante na vida de todo cristão. E do presbitério principalmente. Porque eles são carregados de muita graça, conhecimento, sabedoria da parte do Senhor. Você senta para conversar, estou com dúvida nisso, não sei o que eu faço, o que é que eu faço? A resposta sempre tem. E isso é forte para nós. Desânimo por poucos aceitarem conselhos do Senhor. E isso é uma coisa destes tempos, né? Vamos, por favor, nesse texto bíblico que está aí, irmãos. Quatro. 1 Timóteo 4, 1. O que é importante para nós? Algo que pode ser muito comum acontecer na vida de um presbítero é o desânimo. E nesses tempos que a gente está vivendo, então. Por quê? Ele tem um chamado principal de aconselhar. E nós estamos vivendo um tempo bom de aconselhar? Sim? O povo não quer conselho? O povo já vem com a resposta pronta. Já sabe tudo o que quer. E quando você vai aconselhar, não quer conselho. A gente às vezes ainda ouve isso. Não vim para pedir conselho, eu só vim para falar. Nem os psicólogos precisam dar conselho. O psicólogo força a gente a achar a resposta certa. Não a resposta que a pessoa quer. Mas em 1 Timóteo 4 diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Veja que situação, irmãos, fazendo que nos últimos tempos as pessoas não vão querer ouvir conselho. E que chamado difícil é esse que se torna de um presbítero? Porque ele é chamado para fazer o que principalmente? Aconselhar. Aconselhar ministrando a palavra, aconselhar numa conversa, num pedido de oração, num desabafo de um problema que a pessoa está tendo. Mas nos últimos tempos, as pessoas não querem. Né? Romanos, capítulo 1, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe 2 versículos que eu achei importantes. Então, quando acontece isso, é comum na vida de um presbítero vir desânimo. Sentir um desânimo. Romanos 1, verso 21. Fala assim, ó, portanto, essas pessoas, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensado se obscureceu. Aí diz no versículo 24, pelo que também Deus os entregou
as concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui está falando de algumas coisas específicas, mas é algo muito interessante que está dizendo aí. Deus, às vezes, entrega a pessoa ao desejo do próprio coração. E aí vem um consolo para os presbíteros. Precisamos aconselhar, o presbítero precisa querer aconselhar, não pode desistir disso. Quando vier o desânimo, a primeira coisa que tem que fazer, viu, presbítero? O Senhor entrega o desejo do próprio coração. Está nas tuas mãos, Senhor. Fiz o que eu pude. Seu Espírito está fazendo o que pode. A pessoa tem que querer. Porque senão o desânimo vem, o abatimento vem e a pessoa fica realmente debaixo disso aqui. Algo importante que a palavra traz para nós já lemos esse texto certa vez. Lá diz que, em 1 Timóteo 5, 17 e 18, que eles merecem honra financeira. As pessoas que fazem aconselhamento deveriam receber um salário que o psicólogo recebe. Alguém sabe qual é o salário que o psicólogo recebe? A igreja deveria pagar essas pessoas salário. E lá diz que é duplicada a honra. Respeito e proteção. Diz que se um presbítero recebe uma acusação, está aqui nesses 2 versículos, tem que ter 2 ou 3 testemunhas e conversar e se procurar provas. São pessoas que merecem respeito pela idade e ou maturidade cristã. E por estarem aqui para abrir os nossos olhos quando nós precisamos. Eles precisam ser honrados. Registros. Nós temos na igreja 2 presbíteros consagrados. Vocês sabem quem são, irmãos? Quem é a diaconisa Missa? Thelma. Eles são nossos principais conselheiros da igreja. Vocês têm 4 conselheiros principais da igreja. São seus pastores. Thelma. Eles têm uma unção de aconselhamento, uma unção de presbitério e receberam o óleo da unção e foram consagrados ao presbitério. Está precisando de uma ajuda para o casal? Marca um café, irmãos. Faz um café gostoso, leva eles em casa para bater papo. Pode levar, eu garanto que vai ter algo novo na sua casa. Está precisando conversar, está precisando desabafar? Pode chamar. A resposta é certa. Eu vou trazer os registros de nomes aqui para vocês. Como eu disse a vocês, existem algumas variações que é importante a gente conhecer, a gente entender. Presbitério, com essa terminação, significa todos eles. Então, quando se falava esse termo na Bíblia, vou ler esse texto aqui para vocês, ele está dizendo assim, ó, 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, todo o presbitério se reuniu, pegou Timóteo, nós estamos ungindo você ao seu chamado evangelístico, que na época, quando ele foi ungido logo, pelos registros, foi um evangelista, tem registro, a gente falou sobre isso. Então, o conselho, o grupo de presbítero, então, quando esse termo você encontra lá, está aqui nesse texto bíblico, está falando, todos eles se juntaram para realizar algo. A autoridade de conselheiros, líderes da igreja fizeram isso. Eles têm essa autoridade. Quando existe consagração e unção na igreja, o presbitério tem que estar junto, consagrando e pondo as mãos. Eles têm que sentir a confirmação daquilo ali e estar fazendo isso. Presbíteros. Aí são vários. Pode estar falando 2, 3, 4, 10. Um grupo de presbíteros reunidos. E aqui está em versículo 15 de 1 Timóteo 5. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. O texto que eu falei para vocês da finança, lembra? Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. São chamados para ministrar a palavra. Deus tem esse chamado, esse dom na vida deles. Registros. Presbíteros. Os presbíteros anciãos do povo. Os textos bíblicos que registram esse termo escrito aqui com essa variação no final, no grego, está falando de os presbíteros que eram anciãos. Então a igreja, principalmente a igreja no começo, quando Jesus ainda estava andando em corpo na terra, no corpo humano, aqueles homens que eram conselheiros daquela época, eles eram chamados de os presbíteros anciãos. Eram anciãos presbíteros, não apenas presbíteros. Tem esses 2 textos bíblicos, que tem 3 na verdade, né? 3 textos bíblicos, mas esse aqui no Novo Testamento.
tudo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21 e 23. Chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? Quem te deu tal autoridade? Então, aqueles anciãos que eram os conselheiros da época, toda dúvida que o povo tinha, eles iam ao templo, na época que Jesus estava dando na terra, e procuravam os anciãos que eram presbíteros. Eles iam atrás dessas pessoas, né? Para resolver situações. Por isso que eles se sentiam na autoridade de perguntar a Jesus: quem te deu a autoridade para estar ensinando? Quem te deu a autoridade para estar fazendo tal coisa? Porque eles sentiam que a autoridade era só deles. Eles tinham a certeza do Antigo Testamento que um ancião e um presbítero eram eles que tinham o direito, pela lei, de ministrar as pessoas. Aí Jesus se levanta, começa a ensinar, a curar, a libertar. Aí vem o ciúme, aí vem a inveja, vem a vaidade deles e diz: quem tu és, tão jovem, para estar ensinando o povo e tirando os nossos ensinamentos e trazendo outros ensinamentos? Então veio o revolta no coração deles, porque para eles, os únicos que tinham essa autoridade eram eles. Ancião, presbíteros com maturidade cristã, mais experiência de vida em idade. Então a pessoa não tinha só experiência de vida, experiência cristã, maturidade cristã, apesar de ser novo. Aqui é outra história. O termo, com essa terminologia, era sempre traduzido geralmente por ancião. Aqui foi traduzido por presbítero, nessa tradução que eu peguei. Mas era para ter sido traduzido por ancião, ou assim, presbítero ancião, né? Porque ele era um presbítero com idade avançada. Tito capítulo 1, verso 5 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ele escreve a carta e diz assim: escolhe alguns anciãos que são presbíteros, que têm bons conselhos realmente, que conhecem de Cristo. E aí aqui nessa fase, não era apenas alguma pessoa que tivesse maturidade de vida, mas que conhecesse a Cristo e que fosse um conselheiro em Cristo, porque não bastava mais ter maturidade, mas maturidade cristã. E aí é diferente. Você pegar uma pessoa da sua família que tem idade e você pedir um conselho, é bom? É bom. Mas se a pessoa não tem Jesus, o conselho pode vir bem ruim. Sim ou não? Apesar da maturidade de idade. Agora, se tem a maturidade cristã, conhecimento da palavra, temor de Deus, amor ao Senhor, submissão a Cristo, aí vai ser um bom conselheiro, independente da idade. Outro tipo de registro. Os 24 anciãos. Desculpa. É o mesmo termo, com algumas alterações. Esses textos, o texto que fala sobre os 24 anciãos está em Apocalipse. Tem alguns textos aqui que você encontra, eu botei todos aqui que eu encontrei. Lá no capítulo 4, verso 4 do Apocalipse está dizendo assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. A Bíblia diz que lá onde o Senhor está, na glória dele, a revelação que Jesus Cristo deu a João, ao apóstolo João, ele dá uma visão, e João vê 24 tronos, e eram anciãos, e eles tinham coroas na cabeça. E aí quando a gente vai estudar, a gente encontra diversas situações, teólogos falam muitas coisas, tem alguns que dizem que é anjos, mas a grande maioria dos teólogos cristãos não acreditam nisso, porque você não encontra registro bíblico de dizer que um anjo use coroa, que tivesse essa honra. E tem vários textos também bíblicos que você vai ver aqui, até Apocalipse 7, dizendo que estavam os anciãos e os anjos. Então, ancião é uma coisa e anjo seria outra coisa. E aí, para a grande maioria, quem seriam esses 24 anciãos? A grande maioria acredita que são os 12 apóstolos escolhidos por Jesus e mais 12 representantes das 12 tribos de Israel. A grande maioria acredita nisso aí, tá? Existe também uma variação do nome presbítero, que ele deveria ser traduzido para conselheiro.
Era como se o irmão que estava escrevendo a carta estivesse dizendo assim: esse presbítero tem uma unção especial no aconselhamento. Ele tem uma unção especial nessa área de aconselhar. E aqui está, aqui ó, presbítero que é principalmente aconselhar. Atos 22, 5. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. Aí esse termo anciãos é esse aqui. Então, todo o grupo de pessoas que aconselhava, que trabalhava em aconselhamento constantemente. E recebendo destes cartas para irmãos, fui a Damasco para trazer miniatura de Jerusalém para aqueles que ali estivessem aqui que fossem castigados. Aqui é o texto do apóstolo Paulo, está contando quando ele se converteu, né? Que ele recebeu cartas para perseguir os cristãos, prendeu os crentes naquela época, né? Outro registro. Aqui agora a gente vai ver dois registros assim, irmãos. Ó. Um registro no masculino, falando presbítero homem, e um registro no feminino, presbítera mulher. Existem esses dois registros aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, se você quiser ir lá abrir. Eu coloquei aqui, mas você pode abrir. 1 Timóteo 5 e 2, 1 e 2. O versículo 1 diz assim, ó, não repreendam asperamente os anciãos, mas admoestem como os pais. E aí a tradução ideal deveria ser: não repreendas asperamente o presbítero, os presbíteros, porque esse termo aí é um termo masculino, pega só para homem. E logo embaixo fala só para mulher. Mulheres idosas como mães em toda a pureza. Então, esses dois textos está falando, a maioria das traduções da Bíblia que você for achar, que você pegar, vai chamar mulher idosa e anciã. A grande maioria. Mas os dois termos são esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. É um termo que significa presbítero feminino e presbítero masculino. Tá bom? Fazendo só esse conhecimento para vocês aí. Eu trouxe assim. Eu vou encerrar já daqui a pouquinho com os textos bíblicos que eu achei muito importantes para a gente. Mas antes eu queria ler esse texto aqui para vocês em 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Capítulo 4 e o versículo 10 e 11 fazendo assim, ó. Cada um administra aos outros o dom como receber, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Isso aqui é um texto que eu acho que é muito importante para a gente falando sobre dons ministeriais, porque ele diz assim, ó, cada pessoa, ele está dizendo de um, todas as pessoas que têm um chamado ministerial, que Jesus diz assim, você não vai receber só dons do Espírito, você não vai receber só fruto do Espírito, você não vai receber só os dons que Deus te deu, mas eu quero te dar o dom. Você tem um dom que eu estou te dando. E esse dom se chama, aí tem vários que a gente já estudou, e a gente já está chamando de presbítero. Ele diz aqui, ó, você que recebeu, que eu te chamei para isso, administre como o recebeu. Como foi que você recebeu? Como foi que eu recebi? Deus nos chamou para quê especificamente? Numa igreja local e para o mundo. Para todos os lugares que nós vamos. O que Ele nos deu? Então, cada lugar que a gente vai, sai de um lugar, vai para outro, tem algo para a gente exercer ali. Tem algo para a gente exercer naquele lugar. Não só aqui, não só com os irmãos. Ele diz, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele tem uma graça multiforme, quer dizer, de várias formas. Ele derrama de maneiras diferentes. Ele usa o nosso temperamento diferente, ele usa as nossas necessidades, ele usa as nossas problemáticas, ele usa as nossas alterações cerebrais, emocionais, neurológicas, sentimentais, tudo, ele usa tudo de forma muito específica. Ele vai usar o que há em nós. Ele não joga fora nada que há em nós. Ele é maravilhoso, é irmãos? Ele não nos anula. E isso é o que eu acho maravilhoso do nosso Deus. Ele só quer que a gente se conheça, se aceite, se trate no que precisa e deixe o Espírito Santo encher e fazer da maneira dele. E que aceite o que Jesus tem para a gente.
E que a gente vive o que Jesus tem para a gente. Isso é maravilhoso. E no versículo 11 ele diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então tudo que a gente vai fazer e falar, Deus tem que estar ali, falando por nós. Se vai administrar alguma coisa, administre segundo o poder que Deus dá. Para quê? A fofinha está gritando lá no fundo, né? Está na dúvida aqui. Linda. Para que tudo isso? Para que Deus seja glorificado. Então Deus, Ele quer ser glorificado nisso, em todas essas coisas. É para que o nome dele seja glorificado através de Jesus. Porque o dom ministerial quem dá é Jesus. Então, por aquilo que Jesus nos deu como chamado, quando a gente vive aquilo que é o chamado que Jesus nos deu, por causa de Jesus e através de Jesus, Deus é glorificado. Deus é glorificado. E ele diz: a ele pertence glória e poder para todos sempre. Acalma, só de manhã. Eu trouxe para vocês aqui alguns registros de nomes. Só colo de mãe, meu filho, para poder produzir esse milagre. Só o colo da mãe. Da mãe ou da avó, né? Porque eu nunca vi na parte da dessa avó. Eu trouxe registros de nomes. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia traz os dons ministeriais. E pode acontecer de alguns deles você não encontrar assim, o pastor tal, o presbítero tal. Aí eu trouxe para você o que tem lá de registro com nomes. Em Isaías 9,6 fala que Jesus é conselheiro. Lembra que eu disse para vocês que todos os dons ministeriais que Jesus dá, Ele só dá o que Ele tem, o que Ele é. Ele é o conselheiro, né? Está lá em Isaías 9,6. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles se chamam de presbíteros. Então, nessas cartas que estão aí, eles se chamam de presbíteros. Quando a gente lê em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1, Pedro diz: fale aos presbíteros que sou presbítero como eles. Então, eles se consideravam também um presbítero, um conselheiro. Ele recebeu essa unção de Jesus, né? E João também fala isso. Vamos lá em 2 João para a gente ler, porque o outro a gente já tinha lido. 2 João, capítulo 1, verso 1. Eu estou quase acabando aqui, irmãos. O ancião, a senhora eleita, então ele fala dele mesmo, né? O ancião, o presbítero, a senhora. E 3 João 1, ele repete isso também. Ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio. Então ele está falando dele mesmo. Eu, o presbítero, estou escrevendo a ti. Então eles dois se denominaram, se chamaram, porque Jesus os tinha consagrado a isso, né? Também a serem presbíteros. E eu quero fazer agora algo muito importante, encerrar com algo muito importante. Eu comecei falando sobre o Espírito Santo e quero encerrar falando dele. Amém? O termo paráclitos ou paracletos, cada um chama de uma forma, em grego, significa a base, a primeira tradução é advogado. Aí depois vem outras, tá bom? Jesus é chamado de o Paracleto. 1 João, capítulo 2, a gente já está lá em João. 1 João, capítulo 2, e verso 1, diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um Paracletos para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, esse termo aí que é traduzido como advogado é o nosso Jesus. E eu vou trazer o significado mais detalhado para você entender porque que eu trouxe isso junto com o termo do chamado ministerial presbítero, tá bom? Que eu acho importante demais. De tudo que você pegou para você conhecer o que é o presbítero, para você usar os presbíteros da maneira certa, queira os conselhos, queira a ajuda deles. Deus levantou, ungiu, preparou, separou. Tem ungido essas duas pessoas que nós temos. Usem eles. Vocês vão receber conselhos abençoados, irmãos. Eles aconselham brincando, às vezes perturbando, né, com o jeito deles, eles têm esse jeito. Mas o conselho que vem é certeiro. Vai com a flecha, ó, no centro do alvo. E aí ele traz aqui dizendo que Jesus é esse Paracletos, que é traduzido como advogado, que é o termo principal.
espiritual, tá? E o Espírito Santo vai lá em João, Evangelho de João. E depois aqui eu vou pegar o detalhe da tradução desse termo, né? O Paracletos, para a gente ver. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 26, está escrito assim. Evangelho de João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, esse termo aí, o Consolador, é esse termo aqui, ó irmãos. É esse termo aqui. Que é advogado, primeiramente. Mas se também significa Consolador, que eu vou trazer para vocês o detalhe dessa tradução, que eu acho que de tudo que nós lemos hoje aqui da Bíblia, de tudo que eu falei, o mais importante, fique bem atento agora. O mais importante para você é isso que eu vou falar aqui agora. Tá bom? Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Aí o capítulo 16 e o verso 7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviar ele. Então Jesus foi, ele era o Paracletos, ele enviou e devolveu outro, que é o Espírito Santo que está com você, que está comigo. Amém? Aí eu quero trazer aqui para vocês. Parágrafo. Não apenas conselheiro experiente. Preste bem atenção nisso. O Espírito Santo, ele não é apenas conselheiro experiente. Ele conhece as profundezas de Deus, as profundezas da sua vida, da minha vida. Tudo que você não sabe sobre você mesmo, que prejudica você, que faz com que você fique paralisado e não consiga andar, ele sabe. Ele conhece tudo e todas as coisas. E ele está em você. E em mim. Olha que maravilha. Aí está aqui, ó. Não é apenas um conselheiro experiente. Mas, aí vem os termos do significado que está lá na Bíblia: advogado ou paracleto. Advogado, ajudador, intercessor, conselheiro. E agora, eu vou ler isso aqui para vocês, que é muito importante, depois do último texto bíblico. Aquele que, aí vem a ordem, presta muita atenção nisso para a minha vida e para a sua. Quem é esse Espírito que é o Paracleto, que é o nosso advogado, tá? Ele nos chama, convoca, ordena, intima. Presta bem atenção nesses termos, tá? Que é o significado. Que, como eu falei para vocês, o significado do grego é algo que para nós entendermos a gente tem que fazer isso. Senão a gente nunca vai conseguir compreender o que Deus está querendo falar conosco. Que é muito detalhe, que é tirado de uma única palavra. Ele nos chama, fale comigo aqui, por favor. Ele me chama, convoca, ordena, intima. Ele faz isso com você. Ele está te intimando a algo, te chamando para algo. Quando um juiz faz uma intimação a alguém, alguém pode dizer não? Se disser não, faz o que acontece, o quê? Ele intima. Presta bem atenção, viu, irmãos? Número 2. Depois que ele te chama, depois que ele te intima, tá rindo, né, irmão? Jesus, isso eu me treme as pernas, né? Depois que ele faz isso, que ele chama, vem. É vem com ordem, ele toma dano, vem. Mas ele não fala assim, vem. Maravilhoso, não é? Vem. Aí depois que ele faz isso, ele te entrega algo. Ele ensina você. Ele aconselha você. Ele prepara você. Agora repete comigo. Ele me entrega. Fala alto. Ele me entrega. Ele me ensina, aconselha, prepara. Número 3. Olha que coisa linda do que ele faz comigo e com você. Que é emocionante de se ver e se ouvir. 3. Ele acompanha. Ele não te entrega e diz, toma, e dá as costas, sai. Se vira aí. Não. Não é esse Jesus, não é esse Espírito. Depois que ele intima, vem aqui porque você tem algo para viver. Eu vou te ensinar a fazer e a viver. Depois, eu vou andar junto com você. Vou te ajudar a fazer. Vou te ajudar a viver e a praticar isso. Aí ele vai, acompanha, encoraja, exorta, conforta e consola. Repita comigo, vamos lá? Ele me acompanha, encoraja, exorta, conforta, consola. Depois ele nos envia. Agora já está bom de você enviar.
E quando ele via, ele continua indo com a gente. E por último, não sendo o último, que acompanha com todos os outros, ele nos defende, indo junto. Fala aí, ele me defende. Ele defende. E vai comigo. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Dá um glória a Deus, mas olha, irmãos. Glória a Deus. Então, é isso que ele faz com a gente. Então, Jesus, ele nos escolhe para um chamado, nos dá um chamado. E quando ele nos dá, ele fala assim, agora vai. Conselheiro perfeito, advogado perfeito e fiel. Meu advogado, meu Senhor. Ele é advogado. E ser advogado, nesse termo que só é indicado para Jesus e o Espírito Santo e mais ninguém na Bíblia, esse termo é só para eles dois. É um aprofundamento do que é um presbítero. E é tudo isso para nós. Só nisso aqui, você já pode dar glória a Deus 500 milhões de vezes por ter vindo à casa de Deus hoje. Amém, irmãos? E eu vou encerrar lendo esse texto. João 14, 16 e 26. Vamos ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracletos. Ele está dizendo assim, eu sou o advogado de vocês. Eu estou indo, mas não deixo vocês só. Estou dando a perfeição para vocês. Para que Ele fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Tudo que eu preciso aprender, Ele pode me ensinar. Ele pode te ensinar. E junto com você. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor por essa palavra, por aquilo que Ele falou conosco essa noite. Em nome de Jesus.